Acabamos de escutar o Segue a Guitarra. Este tema é do álbum Longe do Chão, de O Gajo, de 2017. Vamos conversar com João Moraes, que é o músico por trás deste trabalho, que entretanto também já lançou As 4 Estações do Gajo, uma coleção de 4 EPs. Muito em breve poderemos também escutar Subterrâneos, com Carlos Barreto no contrabaixo, José Salgueiro na percussão. Já é possível fazer a pré-compra na Rastilho Records e ontem eu já estive a ouvir no YouTube do Gajo o tema Eletro Santa. João, bem-vindo, é um prazer ter-te no urbo.pt. Muito obrigado pelo convite também. E parabéns pelo trabalho de divulgação da música portuguesa. Obrigado. O que te proponho é o seguinte, vamos conhecer o Gajo e a seguir fazemos uma viagem para trás no tempo, para conhecer o músico João Moraes. Ok, O que te parece? vamos lá. Capacetes, cintos de segurança. Vamos lá viajar no tempo, é isso mesmo. Diz-me uma coisa, o que é uma viola campaniça? Bom, eu não sou um expert, vá lá, nestes cordofones tradicionais, mas eu conheci a viola campaniça há pouco tempo, portanto, quando começou este projeto, há relativamente 4 anos, 5 anos, e o que procurava era um som que pudesse ser identificável com o meu país de origem, com Portugal, não é? A minha primeira referência era a guitarra portuguesa, porque é a mais conhecida, a mais visível, mas como não me adaptei muito bem a fazer a transposição do que fazia para uma guitarra portuguesa, continuei à procura, de antenas no ar, a ver o que é que haveria para aí. E foi então que me cruzo com uma viola campaniça, que eu não conhecia, mas quem estava a tocar, isto foi em Beja, no Alentejo, foi o Paulo Colasso. Ele toca, portanto, ele é conhecido exatamente por tocar a viola campaniça, e então foi ele que nos explicou que viola era aquela, não aprofundou muito, mas pronto, era um cordofone tradicional português, que tem as suas origens na região do Alentejo, era usado para acompanhar os cantares nas feiras alentejanas, não é? Portanto, as pessoas entretiam-se, na altura não tinham aparelhagens para ouvir música, e para cantar, como ainda hoje fazem com os cantos alentejanos, para acompanhar isso tinham a viola campaniça, que já tem, portanto, bastante tempo, muitos anos. E depois também soube que haveria uma viola deste género, vá lá, não campaniça, mas outras particularidades, uma por cada região do país, inclusivamente Açores e Madeira. E foi um mundo que se abriu, um mundo novo que se abriu para uma coisa que eu andava à procura, mas não sabia que existia, o que é de uma grande ignorância minha, porque era música e devia conhecer o que é que nós temos no nosso país, não é? Pelo menos, só que nós somos muito inundados pelo que vem de fora e obviamente eu sempre fui muito inspirado por música inglesa, música americana, e parece que o que temos aqui ao lado não está à vista, não sei bem explicar isso, lá está, era um bocado de ignorância minha, felizmente ainda estou vivo para poder conhecer e entrar em contacto com este mundo e recomendá-lo acima de tudo, para além de fazer o meu trabalho, vou recomendando a todas as pessoas que conheço que façam esse trabalho de pesquisa, porque vale mesmo a pena. Estas violas são espetaculares, têm um grande som, são feitas à medida de cada pessoa, de certa forma, porque os construtores estão são nossos vizinhos quase, não é? Sim. Portanto, dá para ir lá e dar algumas orientações e eles também recomendarem algumas coisas. E acho esse trajeto muitíssimo mais interessante do que mandar vir de um site qualquer, alemão ou americano, uma viola, que no fundo nós não sabemos sequer a sua história, nem tem nada, quer dizer, tem a ver connosco de alguma forma já, não é? Porque fomos estando em contacto com isso, mas pronto, a viola campaniça veio um bocado ao encontro daquilo que eu procurava, que era uma relação mais próxima com a raiz do meu país de origem. Essa tua procura. Tu disseste que também acabaste por descobrir que há violas deste género em várias regiões. Aquela que eu já conhecia muito mal, mas que tinha ouvido falar, já tinha ouvido tocar, era a viola braguesa, que também é mais ou menos desta família, não é? Geralmente com 10 cordas, com som... Sim, a viola braguesa é talvez a que mais se assemelha à viola campaniça, por isso mesmo. Tem também 10 cordas, ou seja, 5 duplas, 5, como é que eles chamam? Tem 5 duplas, portanto 10 cordas. Eu não sei os nomes ao certo, porque lá está, nunca foi a minha intenção estudar este assunto. Eu procurei um instrumento a partir do qual eu pudesse compor as minhas músicas e foi isso que encontrei. Mas lá está, não sou nenhum estudioso da matéria para poder fazer uma palestra sobre este assunto. Na altura, isto foi algo que eu li, tu depois, quando tiveste esse encontro, não é, com o Paulo Colasso, não foi? Sim. Foi.
tu depois adaptaste composições que já tinhas para este instrumento que entretanto descobriste, não foi? E numa primeira fase eu tinha feito já umas experiências para qualquer coisa parecida com isto que eu faço agora, portanto, música instrumental, tentando fugir um bocadinho às fórmulas de composição que eu estava habituado, do rock, com estruturas e fórmulas já mais ou menos estabelecidas. Portanto, agora tento ter uma narrativa que não tem que ter uma ordem específica, as músicas são construídas com outro tipo de orientação. E pronto, e depois era a sonoridade, e isso é que eu não tinha encontrado ainda. Porque aquela sonoridade que, se nós ouvirmos um Carlos Paredes, por exemplo, em qualquer ponto do mundo, ok, se não conhecemos lado nenhum, ficamos curiosos de onde é que aquilo vem. Mas se qualquer português que esteja em qualquer ponto do planeta, se ouvir Carlos Paredes, aquilo transporta-o diretamente para Portugal, não é? E pronto, era um bocadinho essa procura que eu tinha em mente, vá lá, e a viola campanista tinha um pouco essa sonoridade, não é? Essa sonoridade que transporta, acho eu, as pessoas para este país, da mesma maneira que, por exemplo, quando comecei a frequentar o Festival de Músicas do Mundo em Sines, foi onde eu entrei em contacto com aquela que é a World Music, o estilo, não é? Era ver nós íamos ver as bandas pela sua origem geográfica, não é? Olha, vão tocar os não sei quê do Mali, vão tocar os gajos da China. Nem sabíamos o nome das bandas, sabemos que eles são de uma determinada geografia. E isso sempre me interessou bastante. Como é que eu poderia ser levado para a Guiné se eu ouvir uma cora, né? Algum tocador de cora? Sim. É um bocado por aí. Achas que começa a haver esse movimento que aconteceu, por exemplo, no Mali e nesses países à volta com a cora, em que absorveram completamente e reinventaram o blues? Em Portugal, Sim. nós temos os Dead Combo, temos Tati, o Naifa e muita gente que tem essa redescoberta já com outras linguagens que já conheciam, que vindas de fora. Sim. Sim, por acaso foi muito interessante. Eu quando um dos concertos que eu me lembro de assistir, por acaso aqui em Lisboa, foi do Ali Farka Touré, que é, vá lá, um daqueles nomes cimeiros da música do Mali, e ele também, ele toca uma guitarra elétrica, aquilo soa um bocado a blues, mas soa um blues vindo, lá está, com uma raiz africana qualquer, que é interessante perceber que parece que foi dali que realmente partiram depois todos os projetos que na América desenvolveram o blues para aquilo que nós conhecemos hoje, não é? O rock, o jazz e tudo que parte dali. E portanto eu acho que é muito interessante quando estamos envolvidos num determinado género, irmos dando passos atrás e tentar perceber quem é que deu início àquilo, como é e porquê, em que contexto, que é para também de alguma forma percebermos a nossa posição hoje em dia, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? No fundo, o sentido da vida, andamos sempre todos um bocadinho à procura disso, não é? Olha, principalmente numa fase de pandemia como esta, que parece que ficamos um bocadinho mais entregues a nós próprios e, portanto, isto tem que fazer sentido de alguma maneira. E por exemplo, na música eu encontrei muito esse encontro, não é? Esse encontro não só daquilo, das raízes daquilo que eu estou a fazer, ou seja, o que é que veio antes, que é para também dar um bocado de sentido àquilo que eu estou a fazer aqui, que é para me dar o alicerce, né? Qualquer construção precisa de um bom alicerce para não cair à primeira rajada de vento. E acho que projetos como os Dead Combo, ou como estavas a falar, uma série de músicos que hoje em dia estão com o seu projeto no ativo, e os que têm se calhar mais consistência, porque também passa por aí, se calhar são aqueles que se preocuparam um bocadinho mais com isso, né? Em saber concretamente o seu lugar e explorá-lo. Acima de tudo é quando temos a nossa formulazinha, que esperemos que não seja a forma que todos usam, que é para não sermos todos iguais, mas desde o momento que encontramos aquela que pode ser a nossa fórmula, explorá-la bem e não desfocar demasiado, que é para assim como músicos que são intemporais, como o Carlos Paredes, que eu estava a falar há bocado, ou o José Afonso, podemos ter a consciência que deixamos alguma coisa. Acho que todos queremos isso, não é? Deixar alguma coisa, não é? Que possa ser construído por cima disso, mais qualquer coisa. E pronto, e criamos realmente um alicerce forte e fazermos parte também desse alicerce forte que é a nossa cultura, na realidade, não é? A nossa cultura. Sem sermos fanáticos por isso, que eu também não sou nada fanático, mas tendo essa consciência acima de tudo. Tu falavas ainda nesse sentido da viola campanista e outros instrumentos. O cavaquinho, por exemplo, viajou
pelo que eu ouvi dizer, É. da origem ao ukulele. Por isso, não havia, muito antes de haver uma indústria discográfica e as coisas estarem profissionalizadas, até com cada ocupação muito especializada, quem faz a produção, quem grava, quem agenda, quem toca. Os instrumentos, como tu dizias, não é? A viola campaniça é quase adaptada porque conhece o construtor, como com a guitarra portuguesa, não é? E a vida que havia, não é? Que também havia pessoas diferentes, era uma coisa mais, digamos, comunitária, muito ligada às raízes. Tu pensas que isso pode agora, podemos já estar até se calhar numa coisa um bocadinho já à frente disso, não é? Porque agora já estamos ligados ao mundo, não é? Pois. Não estamos só na nossa aldeia, mesmo que seja numa aldeia estamos ligados. Mas há agora uma forma de, através da música, descobrirmos quem somos. De maneira até que não tem palavras, não é? Na maior parte das tuas músicas não há uma voz. Achas que é uma boa forma a música de descobrirmos quem somos? Bem, eu acho que, lá está, culturalmente, eu acho que portanto, pode haver várias disciplinas, né, onde a música se insere, portanto, será uma parte dela, uma parcela. No meu caso, é a música, é na música que eu encontro muita coisa, não só nossa, porque são os meus principais interesses estão na música, também faço as minhas leituras, também vou ao cinema, também, né, o teatro, talvez não seja tão habitué no teatro, mas é bom termos essa transversalidade para conseguirmos realmente perceber melhor quem somos, epá, e pronto, e perceber também de onde é que viemos, né? Porque quando lemos, por exemplo, a leitura, a literatura é uma boa forma, né? Lá está, estudarmos um pouco a história daquilo que são os nossos interesses, como eu estava a falar há bocado, é sem dúvida uma forma de nos encontrarmos. Para mim a música é a principal, vá lá, Uhum. disciplina que eu estudo mais afincadamente e, pá, e sei muita coisa do que se passa. Por exemplo, eu ouço rock, né? Ou essencialmente rock, ou punk, ou o que seja. Pá, e isso conta-me muito daquilo que são os países de onde vêm as minhas referências, seja a Inglaterra. Eu acabo por saber algumas coisas da história da Inglaterra à pala da música que ouço que vem de lá, né? Porque eu estudo, porque vou conhecendo os artistas, porque me preocupa saber o contexto onde eles cresceram. Por exemplo, sou fã da Patti Smith, ela é uma pessoa que escreve muito sobre o que se passa, pronto, o que se passou na sua vida, isto já no caso americano, obviamente, que ela não é inglesa, mas epá, gosto de música de intervenção, portanto são sempre bandas que falam muito sobre as suas questões sociais, né? E portanto eu aprendo muito através daquilo que ouço. Não é que eu aconselho a toda a gente a focarem-se só na música, mas sem dúvida que acho que a música pode contar muito sobre quem somos e a minha música, que não tem palavra, porque é uma música instrumental, mas eu tento que tenha histórias, narrativas e Uhum. as pessoas lá fora, que é uma linguagem universal, se quiserem conhecer um pouco melhor o meu som, vão também conhecer um pouco melhor o meu país. Portanto, acho que sim, acho que é sempre uma forma de comunicarmos. Tu lançaste as 4 estações e ali só com os títulos, não é? Que são 4 estações de Uhum. comboios em Lisboa, e com os nomes das músicas, dos temas, há um universo que vem, aquilo faz lembrar Lisboa. Podia ser, eu pensei até nos tempos em que a Severa andava pelos bairros de Lisboa, fez lembrar histórias de faca e alguidar, de vizinhança, da vida do bairro, Sim. mesmo sem letras. Isso faz sentido? Pois, epá, é uma preocupação minha desde o início, porque antes de ter este projeto, o Gajo, eu, lá está, tinha uma banda de rock e escrevia muito para tentar, escrevia muito sobre as histórias, sobre coisas que me interessavam, e pronto, e com a letra contava com uma determinada narrativa. Agora não tenho isso, mas antes de mergulhar na narrativa de um tema instrumental, eu crio um ambiente. Portanto, imaginemos que eu tenho a história da Carteirista, que é uma das músicas do primeiro disco, e vou tentar meter-me um bocadinho na pele do que seria aquela senhora, que por acaso é do Porto. Foi uma história de telejornal, portanto eu ouvi essa história no telejornal e achei piada porque ela tem 80 e tal anos e é a mais velha carteirista de Portugal, e a partir daí eu tento entrar um bocadinho na pele da senhora, com aquele perfil, né? E tentar que a música se desenvolva como se fosse um bocadinho
a dona Joaquina Gonçalves em atuação. Epá, eu disse o nome. Pronto, todas as músicas têm um bocadinho esta nuance. O Trânsito de Vênus é outra música e tem a ver também com um momento em que se ouve uma voz, que não tem letra, mas ouve-se uma voz, porque Vênus é a deusa e a deusa aparece-nos de vez em quando. O Trânsito de Vênus é um fenómeno astronómico, né, que acontece quando o Sol, a Terra e Vênus se alinham, e então nós conseguimos ver Vênus da Terra a atravessar o círculo solar, e eu tenho esta voz que representa a deusa, que nos acompanha naqueles minutos, vá lá. E, portanto, todas as músicas têm qualquer coisa para dizer. E, portanto, até aqui já lá vão umas quantas histórias. Eu normalmente, ao vivo, apresento um bocadinho a história para que as pessoas também possam, de alguma forma, entrar na minha bolha. Duas coisas que isso me fez lembrar. Primeiro, uma boa surpresa para quem nos está a ouvir, porque essa música que tu referiste de maneira tão interessante, eu tinha perguntas para te fazer, mas vamos escutá-la no final. Mas essa eu nunca te vi ao vivo, é uma coisa que tenho, é uma grande falha. Mas estavas-me a fazer lembrar o Rabi Abou Khalil, que eu vi até num concerto em que estava o Camané e o Rabi Abou Khalil compôs 1 ou 2 temas para ele e Argentina Santos. E a música dele é instrumental. Eu só tinha ouvido álbuns, mas ele em palco faz isso, que é de contar uma história para cada música. Às vezes era uma história rocambolesca. Ele é libanês e tinha um tocador de tuba italiano e contou quando se conheceram nas montanhas do Afeganistão, que ele tinha uma pizzaria. A história era absolutamente irreal, mas de repente aqueles temas instrumentais ganhavam uma vida. Mas eu acho que esse universo que nós criamos, principalmente na música instrumental, para termos uma orientação, há quem possa não precisar nada disso e ser abstrato, simplesmente. Mas não é o meu caso, definitivamente. E eu gosto de ter uma espécie de personagem que eu possa criar e a partir daí tentar que as minhas sensações ao criar essa personagem possam então ser transmitidas para a viola e expressadas, não é? De alguma maneira. Daí eu ter um bocado essa necessidade de criar uma história, como se fosse uma espécie de uma banda sonora de alguma coisa. Pode ser um espaço, pode ser uma pessoa, uma história só, sei lá, um momento, não sei. E sentes agora até que tens um bocado mais de liberdade? Tu estavas a dizer que a própria estrutura que tu vinhas utilizando do rock, que tem os seus momentos e o refrão, isso tudo, tu agora puseste um bocado isso de lado e tens uma outra forma, até porque estás a abordar um novo instrumento. Isso dá-te mais liberdade narrativa? Pois é, e a liberdade é total. Aliás, uma das coisas que eu senti e que eu achei que, que foi bem sucedido neste meu percurso é porque eu senti-me definitivamente preso às fórmulas quando fazia as minhas composições mais roqueiras, porque haveria sempre a necessidade de um refrão, lá está, sempre não necessariamente, mas de uma forma geral, para que a música ficasse no ouvido das pessoas que a ouviam, porque também lá está, também temos que ver para quem é que fazemos a música. Nós fazemos nós, mas queremos que ela seja ouvida, né? Seja consumida por alguém. Então havia um bocadinho, éramos um bocado reféns dessas fórmulas. Eu cansei muito disso, sinceramente cansei mesmo disso. E quando tentei desconstruir isso com a própria banda, não senti que fosse bem sucedido, porque lá está, não toco sozinho, né? Tenho mais malta à minha volta, cada um dá as suas ideias, nós estamos em 100% de sintonia, nem sempre é possível isso. E portanto, quando passo para este projeto, sim, acho que se abriu assim uma espécie de porta e me libertou para eu poder fugir para onde eu quisesse à vontade, sem estar refém disso. Posso simplesmente fazer uma música que nunca se repete, simplesmente é um passo, ou é uma corrida, ou é um voo, né? Acho que a liberdade aí é gigantesca e se há coisa que eu sempre fui muito, como é que eu dizer, intransigente, foi na minha liberdade artística, ou seja, no dia em que eu me sinto que estou a ficar preso a qualquer coisa, não contem comigo mais, tipo, acabou, fechou a loja, vou para outro sítio, posso até ir para o pior sítio a partir daí, mas tem que ser feita essa renovação constante à procura da maior liberdade possível. Olha, falando deste reencontro nosso, de quem escuta música com a música portuguesa, lembro-me de ter ido a 100 Soldos e ter-me impressionado a média de idade ser tão baixa, a escutar só música portuguesa, muita música, como na altura, uma banda muito popular, os Diabo na Cruz, que recorriam
as sonoridades que vinham da música popular. Tradicional, poesia popular, é. Exatamente. Mas, olhando um bocadinho mais para trás, passámos por muitos momentos da nossa relação com a música portuguesa. Os Heróis do Mar chegaram a ser chamados fascistas, porque brincavam com o que é isso de ser da nacionalidade. E eu ouvi uma entrevista ao líder, ao vocalista, que também compõe muitas das músicas dos Trabalhadores de Comércio. Ele explicou como é que surgiu o nome. Ele disse que quando os Arte e Ofício, que era uma banda nos anos 70, era uma banda de rock progressivo, não é? Num dos possíveis contratos com a editora, lhes disseram, com certeza, mas vão cantar em português. E eles disseram, ok, antes éramos artistas, agora vamos ser trabalhadores do comércio. Vamos vender. Então, na altura, É sério? nós andámos assim para a frente e para trás. Como é que tu achas que estamos agora? Sim. Assim, relativamente a isso, eu acho que, acima de tudo, ainda artisticamente, estamos muito reféns da indústria. Pronto, e eu tento selecionar a música que ouço a partir um bocadinho desse balanço que há entre o que é que a indústria tem naquele trabalho, ou seja, como é que o artista se exprimiu, se exprimiu de forma mais sincera, vá lá, ou se teve demasiada atenção à indústria, né, para a qual por onde o seu trabalho vai circular. E eu acho que há muita malta a fazer a música ainda assim para um determinado público e, portanto, a dar pouco de si próprio e mais mais preocupados, vai lá, com as vendas ou com as visibilidades, não sei o quê. E eu acho que a internet não veio ajudar nesse aspecto. Por um lado, é o que eu sinto. Mas obviamente também tenho consciência que a música portuguesa deu um pulo muito grande, também por todas as referências que vêm de fora, obviamente, mas acho que temos cá coisas de muitíssima boa qualidade, aliás, da mais alta qualidade, na realidade, nem sequer há aqui patamares. Antes talvez houvesse um bocadinho mais patamares, a nível de som também, a malta se calhar não tocava tão bem, mas porque temos um circuito muito pequeno e limitado, e portanto não tocamos tão regularmente, não é? Quando vêm cá as bandas de fora, já vinham com uma carrada de concertos no bucho e obviamente aquilo soava tudo muito bem. Mas os festivais como o Bons Sons, como deste uma excelente referência, comprovam bem que a música portuguesa vive não digo que tenhamos que fechar fronteiras nenhumas, atenção, não sou nada dessa opinião, mas vive-se bem só com música portuguesa. Há muita coisa aí que só precisa de ser mostrada, porque qualidade temos. Muitas vezes até temos bandas que vão para fora e até têm sucesso fora, porque nem sequer sabemos cá dentro, porque estão em circuitos em nichos muito específicos, né? Não são tão visíveis, tão comerciais. E o facto disso também ligar as pessoas, hoje em dia, públicos mais jovens, comprova que o público mais jovem está aberto a qualquer coisa que lhes impinjam, entre aspas. Portanto, se lhes só derem coisas americanas, eles só ouvem coisas americanas. Se derem coisas portuguesas, eles consomem as cenas portuguesas. Não, é uma questão a indústria é que tem que ter esse cuidado, né? E agora com esta questão de passar música nas rádios, que agora era de 25%, passou para música portuguesa, né? Sim. E agora supostamente passa para 30%. Eu acho que 30% ainda é um bocado vergonhoso na realidade, porque ainda assim quer dizer que 70% é escolhido fora, e eu não acho que haja necessidade de... As pessoas hoje com a internet têm acesso a tudo, ao mundo. Sim. Portanto, acho que a rádio aí poderia ter um papel um bocadinho mais... A rádio também podia repensar o seu próprio papel, que é, nós não vamos dar a conhecer uma banda que já vende milhões em todo o mundo, toda a gente conhece. Podemos, se calhar, ter um papel diferente, não é? Sim, pois, eu não conheço, pronto, os meandros da rádio, obviamente. Eu também não. É. Mas sinto que acho que há esse papel que pode acontecer, vai lá, se as bandas portuguesas, se os projetos portugueses tiverem um bocadinho mais de apoio, também se profissionalizam mais. Eu sei, porque o meu caso é exatamente isso, desde o momento que consegui profissionalizar um pouco mais este projeto através da equipe com quem eu trabalho agora, uma agência, a partir daí eu consigo dedicar-me mais. Se me dedicar mais, a minha música tem um nível de qualidade com certeza muito maior, porque eu também exploro mais, passo mais tempo de volta da viola, sei tirar melhor som dela, eu próprio aprendo a tocar melhor, as composições levam, né, com um bocadinho mais de tempo, logo também acho que são mais interessantes.
portanto, falta-nos isso. E eu sinto que se eu tivesse, eu falo por mim, atenção, não estou a ser egocêntrico, mas tenho que falar do meu exemplo, que é o que eu conheço melhor. E sinto que esse apoio, para mim, é essencial para a minha motivação e para a minha entrega. Portanto, se não houver isso, como aconteceu, eu toco há 30 e tal anos, ou seja, eu durante 20 e tal anos, ou quase 30, era completamente transparente. Ninguém sabia quem eu era. Nem hoje quer dizer que seja muito conhecido, mas sou um bocadinho mais do que seria há um tempo atrás. E eu sempre senti a frustração de não ter onde passar a minha música. Pá, tudo bem, não seria a música mais comercial, mas então, isso não pode ser por aí, né? Não podemos fazer todos, lá está, a mesma fórmula, com os refrõezinhos todos no sítio e os algoritmos todos alinhados para podermos passar na rádio. Isso é ridículo. E sempre foi um bocado assim que se pensou, não é? Isso não passa na rádio porque isso não tem um refrão. O gajo fica, mas que raio de pensamento é este? Isto faz algum sentido? Lá está, É há coisas música que... ou são jingles? Epá, pois não percebo porque é que temos que dar ao público só coisas fáceis, porque o público não quer, é preguiçoso e não quer de Até é desconstruir condescendente. fórmulas. As Ou não... pessoas têm capacidade de escutar e geralmente são mais abertas do que pensamos. Epá, eu acho é que acima de tudo o pessoal tem que ser um bocado espicaçado em termos de puxar um bocadinho. Lá está, tu vais ao museu, se calhar olhas para aquilo, não percebes nada do que viste. É óbvio que não podes simplesmente chegar ao museu e olhar e vir-te embora. Tens que esmiuçar um bocadinho, tens que ler o que lá está escrito, eventualmente fazer uma visita guiada com alguém que saiba. E se calhar sais de lá e a tua vida mudou. Né? Mudou porque aquilo teve impacto. Percebeste o contexto em que as coisas foram criadas, percebeste muito mais sobre o que acabaste de ver, e isso a mim fez-me sempre muita diferença. E lá está, na música também tem que acontecer isso, não podemos todos, parece que entrar num determinado algoritmo porque a rádio é só assim que funciona. Acho que devemos dar ao público em geral também coisas que sejam mais interessantes, e acontece isso na rádio em determinados programas de autor. Mas as playlists e esse universo da rádio, pá, então em algumas rádios é impossível. Por exemplo, a minha música, por ser instrumental, está de certa forma vedada a determinadas rádios que não passam música instrumental, ponto final. Não estou a queixar, só estou a dizer que pronto, há regras, há demasiadas regras. Eu acho que no campo artístico as regras não são nunca bem-vindas, não é? Porque senão parece que não saímos do quadrado onde estamos metidos. Só são boas para saber por onde é que podemos depois dar uma volta, não é? Para as poder quebrar. Há de sempre haver uma altura em que, ok, é assim, então eu vou dar uma volta por aqui. Yeah. Olha, uma coisa que me impressionou muito foi os momentos do que eu ouvi. Eu tentei ouvir com muita atenção e ouvi muitas vezes. A tua música tem algo de rock e de solene ao mesmo tempo, que é estranho. Okay. A presença da sonoridade da guitarra parece que é muito forte, está mesmo ao pé de nós. Mas a voz, quando surge, é uma coisa muito especial. Tu tens, é a mesma voz do José Anjo. No poema é o caminho. O caminho é o poema. O caminho é o poema. É uma coisa muito especial quando naqueles 4 EPs surge aquele poema. Tu achas que isso foi mesmo isso que querias, no meio da música instrumental, surgirem aquelas palavras? Primeiro que tudo, eu nunca tive uma espécie de barreira para nada, ou seja, tudo é possível desde que vá ao encontro daquilo que também são as minhas procuras, né? E, portanto, a voz é sempre bem-vinda se for algo que eu acho que se enquadra bem dentro daquilo que eu estou a pensar fazer. No caso dos José Anjos, foi um encontro que eu acho que foi muito feliz numa determinada altura. Isto foi no final do lançamento do Longe do Chão, do primeiro disco, em que ele entra em contacto comigo e me desafiou para fazermos alguma coisa. Eu não conhecia o trabalho do Zé. E, pronto, a partir daí posso dizer que, lá está, ele é uma das pessoas que conseguiu mudar um bocadinho a minha vida a partir daí. Infelizmente isso acontece regularmente com artistas com quem cruzo. Ele foi um caso. Não há dúvida nenhuma que a minha relação com a língua portuguesa mudou, porque ele tem um trabalho de grande profundidade pronto, é isso que eu gosto, que haja profundidade, que não sejam coisas superficiais, né? Que não têm sabor quase nenhum. Aquilo é preciso entrarmos naquele mundo da palavra, e ele tem um cuidado de o fazer de uma maneira que eu acho que não há ninguém que não se toque com aquilo. Claro que temos que parar para ouvir,
E, portanto, aquilo foi um tema que surge um bocadinho na preparação de um concerto que nós íamos dar, os dois, e pensámos, vamos pôr qualquer coisa original, porque ele estava a pôr textos por cima de músicas que eu já tinha. Então eu comecei a tocar assim aquele riff e ele basicamente conseguiu moldar-se àquilo que estava a acontecer e fizemos os dois aquele caminho, que depois foi então o caminho ao poema, e daí eu achar que aquilo foi um momento particularmente feliz, né? E pronto, e transformou-se num tema que ficou no disco e que tenho tocado ao vivo regularmente, sempre que posso fazer, faço com ele. E pronto, epá, a palavra passou a ser uma coisa que eu gosto de trazer. Tenho feito coisas com o Zé, e não só, mas essencialmente com ele, em que ele está muito mais presente, não é só naquela música. E eu acho que as duas coisas casam muito bem. Portanto, a campaniça também se deixa ouvir e deixa que essa palavra dele entre. E eu acho que é um casamento que foi muito bom. Portanto, também às vezes acontece isso. Exatamente, é um momento muito especial para quem escuta. Há também voz, mas não há palavras, naquele tema de que já falaste, o trânsito de Vênus, e aquilo fez-me lembrar o Norte de África, o deserto. Ok. Sim, e de novo, naquele tema que já ouvi do Subterrâneos, ali qualquer coisa de Médio Oriente. Tu sentes essa ligação musical ou cultural, emocional com estes nossos vizinhos? Assim, eu confesso que isso ainda é um enigma para mim, porque eu não sei porque é que o som que eu faço leva para ali, porque eu nunca fui um ouvinte de música, sei lá, do Médio Oriente ou do Norte da África, só que esta viola realmente, cada vez que a toco, ela é que me transporta, eu não a trago para um ambiente qualquer desses, que leve assim, para a cena meio islâmica, né? Eu já fui ao Festival Islâmico e foi curioso porque ali toda a gente que toca, todos os músicos têm essa sonoridade, né? E eu achei piada porque não foi uma coisa que eu procurasse, ela aconteceu desde o momento que eu arranjei uma viola campaniça e a viola simplesmente levou a minha composição para esse ambiente, né? Para esse ambiente, para essas escalas, sei lá, para esses acordes. E esta viola, realmente eu sinto que a origem dela, ela até tem uma forma que parece uma cabaça, sabes, aquelas coisas, eu não sei o que é uma cabaça, só que eu estou habituado a vê-la, e que é uma coisa que realmente tem um som muito característico da herança islâmica, né? Que nós temos. Que faz tiveram parte centenas de anos. Exato. Portanto, isso ficou por também. cá e parece que quem está cá metido dentro, de alguma forma, circula nos nossos subterrâneos, né? Sim. E de vez em quando sai cá para fora. E neste caso, realmente, esta viola transporta-me para lá, a mim e depois quem ouve também, né? E, portanto, não sei explicar exatamente porquê, porque não foi uma coisa que eu procurasse. Achas nesse sentido os instrumentos e as composições também têm futuro? Porque estamos a falar do passado, não é? Da tradição portuguesa ou até destas influências, porque quem te ouvir, quem tocar os teus temas ou quem pegar numa viola campaniça daqui a 300 anos vai de novo fazer essa descoberta, ou seja, nós estamos talvez a deixar qualquer coisa para o futuro do que somos. Será que também é assim um pouco? Lá está aquela frase da tradição que se faz todos os dias, né? Porque o que ouvimos hoje e que consideramos tradicional ou parte da nossa herança, né? Numa altura do tempo né? É que alguém se lembrou de fazer aquilo. E, portanto, eu acho que por isso é que eu acho que é importante nós sabermos o que fazemos, ou contextualizarmos um bocadinho o que fazemos, a obra artística ou o que seja que nós criamos, saber de onde vem, onde estamos, que é para ter esse alicerce e ser intemporal, ou seja, realmente poder o nosso trabalho ser analisado daqui a 300 anos e fazer parte de uma grande linha temporal, não é? Com uma cultura forte, porque acima de tudo a cultura também o que é que nos faz? Nós já somos, o ser humano já é um animal assim um bocado egoísta, assim, nós vemos bem como é que os países funcionam, principalmente por razões financeiras, muitas vezes a corrupção e tudo isso. Eu acho que nos faltava um bocadinho mais uma ligação, uma espécie de elo social, não é? Para que nós consigamos sentir que o que nós temos e termos atenção ao que o nosso vizinho tem, mas no sentido de protegermos todos uns aos outros, ou seja, não sermos egoístas e querer tudo só para nós.
Eu acho que a cultura aí tem um papel muito importante e eu acho que, por exemplo, um imigrante sente isso mais na pele do que se calhar quem vive ele sempre em Portugal, porque quando vai para fora sente que se calhar de repente sente-se descontextualizado, não Sabe o tem uma que é ser série. o estranho, não é? Sabe o que Pois, é ser e se calhar estrangeiro. olha para Portugal e percebe, olha, afinal eu gosto destas coisas do meu país, ou a comida, ou a literatura, porque, pronto, a música, portanto eu acho que é mesmo importante darmos esta atenção especial àquilo que fazemos, não sermos superficiais, que é para que o nosso trabalho ter uma raiz forte e poder também ajudar a criar este elo social, esta cultura que no fundo nos liga, não é? Também é bom termos uma cultura europeia ou mesmo uma coisa mais universal do mundo todo para não sermos inimigos uns dos outros, né? Um, e lá está, esta pandemia global pronto, revelou também muitas coisas, né? Boas e más. Por um lado, pronto, que é importante realmente estarmos todos atentos e a termos cuidado uns com os outros, né? Esta pandemia bem se percebe que o meu cuidado muitas vezes é pelos outros. Quer dizer, eu se calhar sou uma pessoa saudável, mas tenho que ter cuidado porque posso estar em contato com pessoas que são mais frágeis e, portanto, eu devo usar máscara, devo fazer aqueles cuidados em prol de outra pessoa. Né? Eu acho que isto foi uma grande prova de solidariedade também, e para alguns o contrário, né? Uma grande prova de egoísmo. Mas pronto, a nível cultural eu acho que é mesmo uma forma de nos ligarmos todos e lá está, há músicas como uma grande La Vila Morena pronto, que simboliza a nossa revolução. Eu acho que é muito forte quando sentimos que há milhares de pessoas a cantar a mesma música com a mesma força, não é? E aquela música realmente, e o Zeca Afonso, de certa forma, é muito transversal na nossa cultura e eu acho que todos temos isso em comum e pelo menos isso pode fortalecer os nossos laços, né? Nós precisamos estar mais. É quase como os americanos têm uma coisa que eu até acredito, mas que no fundo eles são muito americanos, né? Eles são muito aquilo, eles adoram o seu país, eles adoram. Por Uhum. um lado é bom, por outro lado é mau, porque depois são egoístas lá, relativamente, se calhar, a uma política mais global. Mas uma coisa é certa, eles defendem com unhas e dentes a Então, sua cultura. isso liga-se com isso que estavas a dizer com a cultura, porque gostar de quem se é, e isso ser uma coisa comunitária, se o centro for a cultura, não tem que ser, digamos, a nação, não tem que ser uma coisa nacionalista, mas pode ser simplesmente uma coisa, sei lá, emocional, intemporal, não é? Sim, claro. De partilharmos qualquer coisa que já vem de trás. Pois lá está. O nacionalismo, lá está, tudo que são exageros Sim. nunca são boas, nunca são saudáveis, acho eu, porque de repente somos intransigentes relativamente a outras coisas, ou à liberdade dos outros serem diferentes de nós. E isso acho que não tem espaço. Portanto, isto tem que ser uma coisa, sem dúvida, mais emocional. Mas claro que depois se transporta à prática, né? E lá está, é por isso que existem fronteiras, que existe uma bandeira que define cada país, e claro que se formos exagerados na nossa demanda, de repente só vemos isso, né? E só queremos ser quase só apaixonados por aquilo que somos, e também não acho que deva ser por aí, porque o que somos também é contagiado por aquilo que vem de fora, né? Eu estou a fazer um projeto que assumo que quer que tenha uma raiz nacional, mas é completamente impregnado é quase que filho só de coisas que vêm de fora, porque eu nunca ouvi muito música portuguesa até há pouco tempo atrás, né? As minhas referências eram todas estrangeiras e não tenho vergonha nenhuma disso, mas porque até desconhecia na realidade muito do que se fazia por cá. Mas a verdade é que isso não fez com que eu hoje não tenha uma grande paixão, lá está, por aquilo que se faz cá e que são as nossas raízes e que se faz hoje em dia, que são mais contemporâneas portanto, acho que também vamos crescendo, vamos ganhando maturidade e maturidade artística também. Mas acho que sim, acho que precisamos dessa ligação, Sim. de sermos mais comunitários, lá está, não sermos, nós vimos eu lembro-me que às vezes o lema do Salazar ou do Estado Novo, do Deus, Pátria e Família, eu acho que a questão da família, obviamente, nós devemos sempre ter esse cuidado especial, mas se calhar não devemos só pensar na nossa família. A nossa família é uma coisa muito abrangente e há famílias
mais estruturadas, outras completamente destruturadas e, portanto, isto são muitas variáveis, né? Porque Sim. somos todos um bocadinho diferentes, mas o elo cultural cultural e obviamente depois há outras, não é só na cultura que isto se passa, né? Mas pronto, culturalmente eu acho que realmente é importante termos este alicerce comum para nos tentarmos proteger um bocadinho também uns aos outros e sermos um bocadinho mais solidários e menos egoístas, acima de tudo. O egoísmo é o parasita desta vivência conjunta. Sim, nós agora estamos em circunstâncias que parece que já têm um pack de egoísmo, que é tens aqui o teu computador, tens aqui as tuas paredes, mas o teu álbum, Subterrâneos, o álbum novo que iremos ter o prazer de escutar, eu li no site da Rastilho Records, este disco leva-nos numa viagem pelo nosso eu interior. O que somos por fora é o que queremos que os outros vejam, mas é no nosso interior que reside o que somos verdadeiramente. E o confinamento a que estivemos sujeitos forçaram uma relação às vezes pacífica, outras vezes conflituosa com esta verdade. Este álbum é um filho de 2020, destas circunstâncias em que agora estamos todos a viver? É totalmente filho de uma pandemia, porque eu fechei 2019, em dezembro, lancei o último EP das 4 estações. Estaria longe de pensar que em março de 2020 ia arrancar com um novo disco, só que cancelaram os concertos todos, eu fiquei sem aquilo que era o meu investimento para todo o ano, que era basicamente promover as 4 estações com os concertos todos que eu tinha pelo ano todo adentro. E ao ficar sem os concertos, claro que só havia uma solução, estúdio, ir para a sala de ensaios e compor músicas. Portanto, este disco só acontece por causa da pandemia. Se não houvesse pandemia, não havia Subterrâneos. E essa explicação, o porquê de Subterrâneos, há várias relações com a palavra Subterrâneos. Uma delas é porque eu sou e sempre fui muito underground, e underground é uma palavra, um estrangeirismo, mas sempre andei um bocadinho em circuitos de nicho, né? de pouco visíveis, vá lá. E, portanto, os Subterrâneos sempre foi algo que eu gostei. Depois há muitas leituras que faço e há uma editora, por exemplo, que são os textos subterrâneos e eu gosto muito do tipo de leituras que eles promovem, né? Talvez de uma cultura um pouco mais libertária e anarquista, mas gosto muito desse tipo de pensamento também e, portanto, isso lá está. Também é um pensamento que eu considero um bocado subterrâneo, porque é muito de nós próprios, ou seja, tem muito a ver com o nosso eu. E depois é a tal história da pandemia que realmente nos impossibilita o contacto com outras pessoas por causa dos isolamentos, né, dos confinamentos, e nós tivemos que lidar muito com o nosso eu interior, com a nossa pessoa, e às vezes encontrar coisas boas, coisas más, mas são os nossos subterrâneos, porque lá está. Eu quando pareço uma determinada coisa não quer dizer que eu seja isso lá no meu interior, né? Eu posso sair à rua e os vizinhos acham que eu sou um ganda bacana e depois em casa, fechado não sei quanto tempo, eu transformo-me num grande, né, num animal qualquer horrível e se calhar maltrata a mulher ou bate nos meus filhos e não sei o quê. E há muitas histórias dessas. E cada vez mais, infelizmente, o confinamento, à medida que a pandemia vai levando mais tempo, vai levando também a capacidade mental de muita gente e levando ao extremo todas essas consequências. E, portanto, este disco surge e floresce mesmo dos meus subterrâneos. Isto fui eu fechado na minha sala de ensaios durante 8 meses, mais ou menos, de composição, depois ensaios e gravação. E, portanto, sim, este é o nosso eu interior. Eu gosto muito do disco, portanto, eu diria que os meus subterrâneos ainda vão tendo assim material que vale a pena de regar, vá lá, para que possa florescer alguma coisa bacana e que possa ser ouvida e trazer alegria aí à malta. E dirias então que disseste muita coisa interessante, que há muito do que tu és, que foste ao longo destes anos, do anarquismo e do punk, da corrosão caótica, dessa crença que podemos todos colaborar voluntariamente, de forma livre e que as coisas podem acontecer dessa forma. Achas que emocionalmente houve esse digamos,
essa vontade de criar um objeto emocional, aqui está. Não temos Deste que disco? estar aqui confinados só no nosso egoísmo. Mas estás a falar, desculpa, Deste disco, porque, sim, desse sim, disco que vem aí. falaste desse underground, de que vieste, dessa pessoa que tens sido. Sim, pá, eu sinto hoje, com este projeto, né, também muita vontade de ir rebuscar um bocadinho, em termos de atitude, acima de tudo, rebuscar muito aquilo que eu sou desde os 15 anos, que foi quando comecei a tocar, e porque eu olho para trás e o trabalho que fiz até hoje, pá, foram muitos projetos, foram discos com bandas diferentes e tal, mas não me arrependo de nada, felizmente. Portanto, alguma da atitude, e houve momentos que eu, pá, me correram bem, né, que eu recordo com muita alegria, vá lá. Portanto, eu com este projeto sinto que posso ir atrás e buscar a atitude que eu tinha, por exemplo, na banda punk ou o que seja, eu posso perfeitamente trazê-lo para este projeto e dar a este projeto uma personalidade que também torna este projeto um bocado mais único, não é? Porque se calhar quando pensas em instrumentos tradicionais, inevitavelmente, se calhar na tua cabeça surge uma ideia de vou ouvir isto ou aquilo, já tens mais ou menos uma ideia pré-concebida. E se calhar não, se calhar com o meu trabalho poderás ser surpreendido lá está, com uma atitude um bocadinho mais roqueira ou com uma composição também um bocadinho mais arrojada, porque definitivamente estou longe das fórmulas de música mais popular ou tradicional. Tradicionalmente até, o instrumento não se toca com palheta, pois não? Isso é algo que tu trouxeste assim, uma abordagem tua. Sim, eu não chamaria a minha abordagem, porque obviamente quando eu pego nesta viola, entretanto fui conhecendo tocadores que já tocavam esta viola de maneiras também um bocado mais fora do convencional. Não muitos, realmente, não são muitos, mas fui conhecendo 2 ou 3 tocadores aqui pelo país, e há de haver muitos mais que eu não conheço. Mas sim, a palheta para mim fez-me mesmo falta, e tem a ver com o meu passado, obviamente, que eu sempre toquei com palheta e só agora é que estou a fazer algumas coisas com as mãos, com os dedos. Mas pronto, é assim, vou conhecendo muita malta que também está a querer levar estes instrumentos para outras paragens. Acho que tem a ver com uma geração nova que está a surgir. Nova, eu já não sou uma geração nova, mas a geração agora que vem logo a seguir a mim, eu estou com quase 50 anos, 47, mas há de haver malta que vai conhecendo estes instrumentos e de certeza que não vão ficar circunscritos à linguagem mais tradicional. Não é? Já estás a transmitir aqui qualquer coisa que pode ser usada. Sim, acima de tudo o que eu tenho sentido de feedback, isto não sou eu que digo, foi-me dito, é que o pessoal fica surpreendido que não pensavam que a viola tivesse este potencial. Ou seja, o pessoal ouve aquilo ao vivo e percebem, pá, esta viola afinal dá para fazer muitas coisas, não tem que ficar por trás de um cante ou de um cantar qualquer a fazer uns acordes, né? Portanto há um potencial muito grande nestes instrumentos, e falo de todos, porque não é só a campaniça, é a braguesa, é a amarantina, é a toeira, é a terceirense, sei lá, uma carrada delas, por aí eu não conheci nenhuma má, nenhuma que eu dissesse, epá, isto não tem ponta para onde se lhe pegue. Todas elas têm, cada uma à sua maneira. E isso é que é interessante e daí vale a pena conhecer. E pronto, o que é que tens escutado de pessoas que não são portuguesas, que não sabiam sequer que existia um instrumento deste? O que é que te dizem? Assim, eu fiz 2 eventos no estrangeiro e o curioso foi, há sempre uma surpresa, vá lá, porque o som realmente é muito envolvente e eu acho que o pessoal fica sempre assim meio hipnotizado, um bocado não estou a dizer que ficam a adorar, atenção, o que eu estou a dizer é mais a questão da surpresa, do né? Porque eu depois também uso um bombozito tradicional que vou tocando com o pé, que é para dar uma pulsação, e o feedback que eu tive foi esse, ou seja, a malta gostou muito daquele momento, porque toda a gente se deixa transportar, não sabem bem para onde, porque muitos se calhar nem sabem que eu sou português ou que isto é um instrumento tradicional português. Eu vou falando sobre isso, mas durante o concerto, mas não. Acho que acima de tudo é uma curiosidade muito grande, e eu estou ainda um bocado expectante que essa curiosidade possa levar a uma carreira que também me possa levar um bocadinho mais para fora, mas pronto, é um investimento que tem que ser feito a longo prazo, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Mas pronto, mesmo agora estou a fazer uma parceria com um rapaz francês que é o Thomas Attar Bellier. Ele já cá esteve em Portugal com bandas
de rock, mas de rock também com uma sonoridade meio Médio Oriente. E ele participou agora neste disco no Subterrâneos, e eu já participei num tema dele, e o que achei piada foi que no último concerto da apresentação das 4 estações ele foi ver, por iniciativa de um amigo que disse, olha, tens que ir ver o gajo. Ele foi assistir, depois deu-me os parabéns, e depois soube que ele levou uma campaniça para a França, ou comprou uma viola campaniça, e pronto, porque se entusiasmou com o instrumento. E eu acho que isso é muito curioso, né? Ele não me conhecia de lado nenhum, mas gostou da sonoridade e acabou por comprar uma viola. Colaboras, além do Thomas, também com o Carlos Barreto e com o José Salgueiro. Neste álbum, eles tocam em mais temas? Isto é uma colaboração que se estendeu, entretanto? Sim, o disco é essencialmente em trio. Portanto, são 8 músicas com o trio, uma música em que toco só eu, e há uma música em que são 3 violas campaniças em harmonia, vá lá, a tocar em conjunto, uma peça assim mais épica, uma orquestração que eu achei muito, muito interessante fazer, e que agora terá, espero eu, o mote para um espetáculo ao vivo um bocadinho mais direcionado para isso, trazer um bocadinho mais estes cordofones para o palco e fazer assim uma coisa mais contemporânea, não sei, mas assim uma coisa mais orquestral. Mas falaste do Carlos Barreto e do José Salgueiro, e eu posso dizer que este disco realmente deu um pulo muito grande em termos qualitativos, né, da qualidade do som, e acho das composições também, porque eles são 2 músicos de topo, eu nem sei expressar muito bem, fico aqui só a dizer adjetivos bons, porque para além da generosidade de serem 2 pessoas de uma geração à frente da minha, né, de se terem entregue também ao meu trabalho, são muito criativos, tecnicamente excelentes, e portanto trouxeram esses ingredientes todos para um trabalho que eu acho que estava riquíssimo. A minha parte até me simplificou um bocado o trabalho, porque não toco sozinho, não é? Portanto, do meu lado simplifiquei, mas eu acho que o disco cresceu, fez com que as composições crescessem muito mesmo. O José Salgueiro também é um percussionista fora de série, e acho que toda a gente já o ouviu tocar, mesmo não sabendo que era ele, porque são músicos que tocam com muita gente, né, por aí, e portanto estou muito feliz com essa participação, e a motivação cresceu radicalmente, o que também ajudou bastante. Eu lembro a quem nos está a ouvir que os Subterrâneos podem ir já a Rastilho Records para o adquirir, e podem escutar um tema já do álbum no YouTube com este trio, precisamente. Sim, a pré-venda da Rastilho, eu julgo que arrancou ontem. É assim, neste momento não passa de uma pré-venda, ou seja, é uma espécie de encomenda, mas o disco só sai um bocadinho mais à frente. Mas pronto, como vamos fazer vinil e CD, os vinis o número vai ser um bocadinho mais restrito, portanto vale mesmo a pena fazer a pré-encomenda para não faltarem. O mais rápido possível. Exatamente. Olha, nós estamos a aproximar do final. Okay. Tu já falaste aqui dos músicos também com Cravas. Há algum nome que tenhas em mente também com quem gostasses ainda de gravar, de tocar em palco? Epá, assim, pensar especificamente agora numa pessoa que eu gostava, uma pessoa que eu gostava de trabalhar, infelizmente faleceu há pouco tempo, que era o José Mário Branco, que é talvez uma das minhas principais referências na música portuguesa. Tenho inclusivamente uma dedicatóriazinha a ele no disco, porque acho que muito do que está ali, muito daquilo que eu também sou como músico, também foi influenciado pela postura dele e pela música dele. Mas pronto, é assim, eu este disco também, por exemplo, lembro-me de ter lançado um desafio a uma voz que eu acho singular na nossa música, que é a Lula Pena. Ainda lhe lancei um desafio, mas nós chegámos a vias de facto, portanto não aconteceu. Quem sabe a seu tempo poderá acontecer ainda uma parceria. Pronto, já no outro disco, nas 4 estações, já tive a felicidade de trabalhar com a Joana Guerra também, que é uma pessoa que eu gosto muito do trabalho. E o Carlos Rodson também participou nesse disco, que é um pianista da Martinica. Epá, e há muitos, eu sou um fã de música, teria que fazer agora aqui uma lista, assim um apanhado. Sim, isso era um programa inteiro. Epá, sim. Claro que agora, assim, de repente, pronto, tinha que escrever aqui os nomes todos, mas eu, felizmente,
vou reconhecendo valor em muitos Uhum. artistas e acho que há sempre uma curiosidade com este ou com aquele, cada um tem a sua personalidade e quando são artistas que, lá, com esse nível de profundidade, acho que vale sempre a pena uma parceria. Já fiz uma coisa, por exemplo, com um mestre da Cora, que é o Brahim Agalissá, que está cá em Portugal já há uns anos, mas é um senhor, pronto, que é uma espécie de embaixador cultural da Guiné-Bissau, cá em Portugal. E é também uma coisa que eu quero fazer no futuro. Fizemos um concerto só, mas soube a pouco. Portanto, há tantos projetos para o futuro. Será que poderemos esperar um álbum como. Agora. Ai meu Deus, como é que se chama? Aquele que. Não, há aquele documentário feito em Cuba pelo Wim Hum. Wenders com Ok, o sim, Ray sim, já vi Kuder, isso. mas ele era para ir para o Mali. Então, muitos anos depois, como é que se chama? Ele fez um álbum com músicos de Cuba e do Mali. Sim, sim, sim. Eu lembro-me Não de me ver isso, lembro do nome. mas não O sei nome é um os jogo de nomes. palavras, mas será que podemos esperar um álbum Ah, assim de epá, Campaniça e Cora? certeza que sim. Era Porque maravilhoso. é uma questão só às vezes das estrelas se alinharem, sabes? Sim, Há muita coisa que depende das ocasiões, não é? Porque às vezes até já aconteceu estarmos aqui a pensar que tipo de espetáculo podíamos montar, convidar quem, só que às vezes estamos a pensar em coisas que não são execuíveis, porque as pessoas não moram cá, não têm sim. como fazer, não temos como ensaiar, não temos como fazer as coisas acontecer. Portanto, tudo depende. Às vezes aparece a pessoa na altura certa e tu dizes, desafiamos, vamos fazer isto, e acontece. Portanto, tudo pode acontecer, lá está. Eu estou super entusiasmado com a potencialidade da viola e com a versatilidade desta viola, que nunca me deixou ficar mal, com qualquer experiência maluca que aconteceu até aqui. E, portanto, acho que tudo pode acontecer realmente. João, uma última pergunta, e depois a seguir vamos escutar o Trânsito de Vênus. E de pedir um músico português ou uma banda que nos recomendasses, que achas que as pessoas têm que ouvir, se ainda não conhecem. Ora bem, o que é que eu me posso lembrar de repente? Olha, por exemplo, tenho uma pessoa que conheci há uns 2 aninhos, em Aveiro, que é o Vitor Hugo. Gosto muito do trabalho dele. É um trabalho, lá está, não é assim uma coisa muito fora das coisas mais vulgares em termos de tudo que é rock, blues ou o que seja. Mas eu acho que ele tem uma sensibilidade e um jeito especial. Ele é, as letras, a composição, os arranjos. Acho que ele tem uma qualidade que só me faz pensar porque é que aquilo não está mais na boca de toda a gente ou nos ouvidos de toda a gente. E gostei muito de o conhecer, comprei o disco dele, o Positivamente, que é um disco que ele tem do Projeto a Sol, apesar de ele estar envolvido em outros projetos. Mas olha, recomendo, por exemplo, que conheça o trabalho do Vitor Hugo, que eu acho que ele tem os ingredientes necessários para ser um músico de sucesso e que deixa, como é que dizer, uma marca, né, nas pessoas, por exemplo. Pá, João, agradeço a tua sugestão. A que quem nos ouve vão ver o site da Rastilho, vão ver o YouTube do João, do gajo, para começarem já a ouvir a música. Fica a sugestão também do Vitor Hugo e do álbum Positivamente. Então, a seguir, terminamos com Trânsito de Vênus, que é uma música também do álbum de 2017. João, muito, muito obrigado por esta excelente conversa e por aceitares este convite. né, pá, obrigado pelo apoio também. Olha, força com o futuro. A ver se para a próxima vez falamos ao vivo, Ao vivo e queremos ver-te em pessoalmente. palco nos concertos. Muito obrigado. Muito obrigado.